Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Blue Pro Podcast. Hoje a gente trouxe um assunto super em alta, que é a sucessão de redes sociais. O que é o testamento digital? O que são esses ativos digitais? Como é que isso entra no teu patrimônio? Como é que funciona quando a pessoa morre e deixa uma conta com milhões de seguidores? O que acontece? Trouxe aqui hoje a doutora Thalita Medeiros, que ela é advogada especialista em família e sucessões, não só isso. Ela é a mãe da Lorena e do Davi, a esposa do Leandro, crossfiteira aposentada. Como é que é? O que danado é crossfiteira aposentada, Thalita? Ai, meu Deus. Ai, gente. É a história de uma crossfiteira de 8 anos, de muito exercício, que decidiu mudar a sua atividade física por não conseguir mais concluir um treino. Ai, mais um prazer. Vamos começar. Pronto, perfeito. Doutora Thalita Medeiros, crossfiteira aposentada. Como é que você chegou nesse título? Simples. Simples. Fui crossfiteira durante 8 anos ininterruptos. Engravidei de Davi. Quando eu engravidei, eu fui procurar saber como é que eu conseguiria adaptar o CrossFit na gravidez, com todos os cuidados decorrentes da gravidez. Aí, não, melhor não. Muita gente dizia que dava para conciliar, outros diziam que não. Achei melhor não arriscar. E fui para uma assessoria para grávidas. Após a gravidez, eu tentei retornar para o CrossFit. Eu não estava me aposentando naquele momento. Sim. Eu tentei voltar para o CrossFit, sendo que depois de alguns treinos dando tela preta, literalmente no meio do Ah, então você treino, chegou a voltar. eu cheguei a voltar. Sendo que o CrossFit, você já treinou? Já treinei Pronto. crossfit. Ele é dividido em 3 partes, o treino. Warm-up, Warm-up, a parte de WOD. LPO e o WOD, que é o último. O WOD, que é a parte de... O LPO é a parte de levantamento de peso, aqueles movimentos que você vai aprimorar. E o WOD, que é a parte do cardio, mas algum exercício de levantamento de peso, exercício ginástico, enfim. É a parte mais pesada do treino, vamos falar assim. Quando chegava no final da segunda, eu já estava dando tela preta, eu nem começava a terceira, eu já estava dando tela preta total. No LPO. No LPO. Aí foi quando eu Será que, disse, será que não era uma hipoglicemia? possivelmente estava muita coisa desregulada, muita coisa. Passava pela questão do sono, que Davi foi um bebê que não dormia, então eu não dormia junto. Durante o dia eu não conseguia descansar. E também diante de tantas atividades que você acumula com um bebê pequenininho em casa, você também não se alimenta bem. Então é um conjunto que culminou na aposentadoria Do CrossFit. do CrossFit. Entendi. Você sente que essa sua volta pro CrossFit pós-gestação, tem alguma relação com emagrecimento, ganho de peso? Você chegou a ganhar peso na gravidez? Não, na gestação eu ganhei o mínimo necessário, 9 quilos. E eu perdi, quando eu veio a amamentação, eu acabei perdendo, ficando mais magra do que quando eu estava antes de engravidar, que eu estava no cross, né? Porque Entendi. também perdi massa magra e massa gorda. As duas, eu fiquei bem magrinha mesmo, assim, bem mais esquelética, sem nada. Só pele e esqueleto. Ah, é por isso que é bom às vezes a gente fazer um treinozinho de musculação também, né? Exatamente. Aí o cross, ele modela muito o corpo feminino para uma vertente que eu não acho muito bonito, que é uma vertente onde você cresce mais a parte de ombro superior, costas, cresce perna e bumbum também, mas você volta mais para a parte superior. Uhum. Aí eu não estava conseguindo concluir o treino, eu disse vou para musculação, para ver se eu consigo pegar novamente minha
tanto pegar força, questão de força para fazer os movimentos de LPO, quanto também recuperar um pouquinho o cardio. Mas quando eu comecei a musculação, com 6 meses, eu comecei a ver um resultado de musculação que eu comecei a gostar do resultado da musculação. Parece que eu não vou voltar mais. Aí foi quando eu assinei a aposentadoria Do CrossFit oficialmente. do CrossFit. Tenho saudades, meu esposo ainda pratica, então de vez em quando eu vou lá, faço um treino com Faz um ele, treinozinho. mas não é algo que eu queira, porque antes eu fazia só CrossFit, eu não fazia musculação. Na rotina não cabia as 2 atividades, então eu optava pelo CrossFit por achar que era mais completo, porque tinha a parte de cardio dentro daquela 1 hora de treino, ponto. Você saía com o cardio ok e pegando peso também. Então, Eu acho que era o melhor dos 2 mundos, né? Porque hoje eu faço musculação, mas eu tenho aquela obrigação de fazer o cardio. E vem cá, agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar botar. como é que você entrou nessa carreira de advogada, Thalita, doutora Thalita advogada. Como foi que você chegou no direito? Ou como foi que ele chegou até você? Uma boa pergunta. Eu gosto de dizer que o direito, ele me escolheu, na verdade. Desde pequena, eu sempre tive uma aptidão para olhar para o próximo, por cuidar do próximo. E dentro dessa relação, eu sempre olhei como carreira final para mim, uma carreira profissional de medicina, como médico. Mas todas as pessoas ao meu redor falavam que não, que eu não tinha nascido para o direito. E isso me chateava muito. Eu dizia, não, gente, claro que não, eu vou ser médica, eu não vou seguir direito. E a vida me trouxe surpresas. Dentre as surpresas, a principal foi ser mãe jovem. Eu fui mãe da Lorena, eu tinha 19 anos. E com a maternidade dela, eu comecei a me perguntar se eu realmente seguiria a medicina. Porque uma certeza que eu tinha era ser presente na vida dela, enquanto mãe. Eu queria ser aquela mãe presente para que ela se desenvolvesse com segurança e da melhor forma possível. E dentre esse desejo, eu comecei a procurar outros cursos. E foi quando o direito apareceu. Quando eu passei na universidade, todos diziam: nossa, esse é o seu curso. Você nasceu para direito. Foi o direito que. E eu dizia: não, gente, foi o direito que me escolheu, porque eu não pensava seguir direito. E dentro do curso de direito, eu comecei a voltar meus estudos para a defesa dos direitos das crianças e das mulheres, que ainda são muito vítimas da nossa sociedade. Então, desde a universidade que eu volto o estudo para um olhar mais social, o direito na sua aplicação social. É incrível, você fala sobre a sua missão de ser mãe mesmo, né? Interessante, né? Qual profissão você quer? Aquela que eu almoço em casa. É bem isso. Aquela que eu deixo Lorena na escola. É aquela Qualquer uma que eu vou deixar lá na escola que eu pego que eu almoço em casa. que eu almoço em casa, porque eu quero ser mãe. Que bonito, Thalita. E assim, eu não me arrependo em nenhum momento. Hoje ela tá com 20 anos e olhar para ela e ver a mulher, ela é uma mulher super forte, super determinada, Graças assim. a você. E eu olho e vejo, nossa, fui eu. Apesar de que ela não pertence mais a você, agora ela é filha só de Leandro. Exatamente, ela não é minha filha mais. Ela é só de Leandro. É só do meu esposo. Exatamente. Só do meu esposo, porque ele é Adotou. o pai. Aí ela Ela adotou ele, ela exatamente. escolheu ele como pai e ele segue como pai dela e ela é para ele que ela fala que ela tem Ela diz assim, orgulho. ok, Isso aí eu faço, mas cadê sua mãe? tá. Meu pai é. Com licença, né? Segura meu óculos. Ela disse, eu tenho. Recentemente ele precisou se mudar de cidade e ela olhou para ele e fez: eu vou sentir muitas saudades, porque eu tenho muito orgulho de você. Eu disse, sim, de mim. Por favor. E eu tô morta.
Oxi, eu vim primeiro. Reconheça a importância da sua mãe, por favor. Lorena, recadinho no coração, viu aí, ó. Você ouviu agora aí, ó. Reconheça a importância da mami, Por por favor. favor. Mas, brincadeiras à parte, hoje eu vejo o trabalho maravilhoso que foi feito. Zero modéstia, inclusive. E eu Ah, sou isso é muito bom. realizada. Eu sou realizada na área de direito. Isso eu não posso. Nas duas áreas. Nas duas áreas. Eu Direito e não. família. Direito e família. E é por identificar a necessidade de cuidar da minha família, por me identificar nesse cuidado, que eu ofereço esse serviço para as pessoas. O cliente que chega até mim buscando a defesa do seu direito na família, do seu direito na parte de sucessões, que é um prolongar da família, né, no momento da morte, ele vai receber um olhar mais humano para a causa dele. Eu busco realmente uma solução individualizada e não generalizada. E isso faz toda a diferença. Eu também busco um ambiente que não seja tão litigioso, porque eu sei que ele já está sofrendo. Se ele me procurou, ele está com uma dor. Se eu oferecer para ele um momento, um cenário mais litigioso, então eu vou estar aumentando aquela dor dele. Quando eu preciso fortalecê-lo para que ele consiga seguir dali para frente. Sem dor, com mais segurança possível. Segurança jurídica possível. Se não, eu gosto de dizer, se eu não aplacar, se eu não extinguir a dor, eu pelo menos diminuo aquela dor para que ele consiga caminhar. Até porque geralmente nós temos interesses de pessoas ali que foram dias unidos pelo amor. Então, por que agora vão Brigar. brigar? Não faz sentido. Não é para fazer É uma forma de encerrar o ciclo mais leve. de forma leve. Ai, tem tanto BO que eu queria conversar aqui da minha família. Não, deixa tudo ligado que a gente quer jogar no ventilador aqui. Ai, Ixi, ai, acontece. ai, ai. De divórcio, de separação. Meus pais, por exemplo, se separaram em 92, faz muito tempo. Mas eu sempre fui a pessoa que fiquei no meio do tiroteio, cara. Isso é tão Isso é muito ruim para danoso pra uma criança. criança. Tipo, eu tinha 6 anos, até um dia desse. Eu nem sei quando foi que eu consegui. Eu tive o estalo, assim, de dizer estou curado. Não foi nem assim, preciso me curar, não. Foi quando eu me curei já. Foi quando meus pais se divorciaram oficialmente, que o documento saiu, foi averbado, tudo certinho. E minha mãe me ligou. Eu tava chegando, entrando em Natal, na hora eu lembro até hoje. Eu tava entrando ali perto do viaduto do. Não era viaduto, não, daquela passarela do Rede Fácil, perto de Maús, ali entrando em Natal. Sim. E ela liga e diz assim: Rômulo, saiu a averbação do divórcio. Você consegue pedir a seu pai pra mandar uma cópia? Ou falar o nome do cartório? Eu disse: não, peça você. Você tem o telefone Você sempre dele. foi o elo de contato entre eles Eu após a disse: não, não, separação. senhora, não tem nada a ver com isso. Vocês são adultos, vocês foram casados. Peça você. Você tem o número dele, descubra, te vira. Que absurdo, você não pode fazer isso pra sua mãe. Eu falei: não, não posso. Eu falei: não posso, não. Cansei já fiquei nesse tiroteio muito tempo, acabou. Que bom. Aí Parabéns, quando ela Rômulo. desligou, eu liguei pra minha psicóloga. I'm free! Ai, que Incrível. bom. Que bom que Foi. você conseguiu fazer isso. Você Foi. desamarrou. Nunca fiz isso pra ela. Ela soube desse, ela que luta e não vou atrás de documento nunca. Não sei se ela foi, isso faz muito tempo. Uhum. Eu acho que mais de 5 anos que eles estão divorciados. Mas foi. Mas esse é o problema de muitos dos casais. Eles, primeiro no momento da separação, eles botam a criança como prêmios. São verdadeiros prêmios. Se são prêmios, são o quê? Objeto de disputa. E a criança fica sendo puxada para um lado, puxada para o outro, como um cabo de guerra. Isso traz consequências psicológicas extremamente danosas para o desenvolvimento daquela criança. E o adulto, que era para ter noção disso e consciência emocional disso também, está preocupado na briga.
E quem é que vai deixar de ter o seu orgulho quebrado naquela disputa? E principalmente a mulher, eu acho. A mulher, ela sai, como ela sai muito machucada, ela teve já o orgulho muito quebrado já, né? Então ela tem talvez essa vontade de provar o seu valor, de ser mais forte. Aí acaba a E criança um sofrendo fator com. muito determinante hoje também, e que machuca muito as mulheres, é a questão patrimonial ainda. Nós ainda vivemos numa sociedade muito patriarcal, Nossa, 100%. muito patriarcal. Então, chuto dizer que dentre os lares que são compostos por uma família conservadora, vamos dizer assim, um modelo tradicional de família, acho que 90% dos lares ainda o provedor é o homem. Hum. Na hora de uma separação, isso é muito sentido pelas mulheres, porque ele quem detinha o poder econômico maior, ele quem vai suportar menos gastos daquela separação. Por mais que a gente busque uma pensão alimentícia mais justa, mais compatível com os gastos daquela criança, mas quem fica com a criança suporta os maiores gastos. Existem gastos das crianças que a gente não consegue mapear para uma pensão alimentícia. E esses gastos Eu acho vão que além 90%. financeiro. Eu acho que 90% É. não é E vão além de mapeado. financeiro. É o tempo que você disponibiliza para o cuidado daquela criança que o pai que não está participando daquele cuidado, ele está disponibilizando para o crescimento profissional dele, por exemplo. Ele está desviando aquele tempo para a saúde mental dele, para um lazer dele, que a mãe geralmente não está. A mãe está sobrecarregada com os cuidados com o filho. E além disso, ainda tem a questão financeira, que é muito pesada. Então, enquanto a sociedade, e a sociedade entenda-se inclusive o poder judiciário, não abrir olhos para isso, a gente ainda vai viver dentro de uma separação patamares muito desiguais quando é para Totalmente estar desigual. ali mais próximo um do outro. É muito complicado isso. A mãe, você precisa olhar muito para a mãe com um olhar de compaixão, de entender, principalmente quando a gente tem criança pequena. É verdade. Principalmente. Na nossa sociedade hoje, as mulheres ainda não têm as mesmas condições de evolução profissional que os homens. Não tem. Não Não tem, tem, não tem, não não tem, tem. não tem, não tem. Muito já se conquistou, Muito. Mas muito ainda se tem a lutar. mas é Muito, uma luta longa ainda. muito. Vem cá, onde é que entrou a parte, na sua vida mesmo, onde foi que Uhum. entrou a parte de sucessões? Como foi que você descobriu esse universo? Quando a gente, dentro da universidade, quando a gente vai para direito de família, logo em seguida a gente paga a cadeira de sucessões. E nesse momento eu comecei a perceber que a sucessão literalmente era uma sucessão da família. É um momento posterior. A sucessão, ela vem quando vem o falecimento, quando vem a falta daquele ente. E a morte é uma certeza que a gente tem. Então, se eu cuido daquela família em vida, eu vou ser procurada naquela família no momento de um falecimento. E assim a sucessão veio entrando na minha carreira, nos meus estudos, como uma consequência mesmo de vida. E é um ambiente, é um direito complexo, de muitas regras e de muitos detalhes também, onde a gente lida com o maior bem, que são as lembranças. Muitas vezes o patrimônio deixado por aquela pessoa que faleceu, ele vem como maior lembrança afetiva para aquela família que está recebendo. Ou como uma salvação até, uma salvação patrimonial, uma salvação de dinheiro que eles estão precisando. Então a sucessão entrou na minha carreira como uma consequência que eu abracei. E a gente busca, através da sucessão, garantir justiça aos que ficaram. Aplacar a dor da falta e garantir justiça aos que ficaram. Essa justiça, claro, ela pode ser promovida
no âmbito judicial e no extrajudicial, através do inventário por cartório, como ela pode ser promovida num planejamento, através de um planejamento, onde o planejamento nada mais é do que colocar diante da família, diante daqueles herdeiros, as regras do jogo. Qual foi o patrimônio daquela família que foi construída até aquele momento e como será a regra do jogo numa futura partilha. Então, isso evita muitos conflitos, evitam surpresas e também traz possibilidade de planejamento financeiro para a sucessão, que hoje é um dos grandes entraves que as famílias enfrentam, são os custos de sucessão, são custos maiores. Sim, perfeito. E muito mais é um poder de você poder decidir em vida, né? Em vida. Isso. A pessoa ela vai acabar decidindo Para ali enquanto quem ela é está o em vida. titular do patrimônio, ele decide em vida, claro, dentro dos parâmetros da lei, das regras que são impostas, mas ele decide em vida como ficará aquele patrimônio dele. Para quem será, quem irá cuidar, gerir, como se dará dali para frente. Traz esse conforto. E para os herdeiros, o conforto ele vem através da transparência das regras. Então não tem por que a gente brigar se a gente sabe quais são as regras de jogo. É interessante isso de saber as regras, porque o meu esposo, ele ganhou uma casa da avó dele. Uhum. E Em vida ou após o em falecimento? vida. Em vida. E ela deixou um prédio comercial também, que ela dizia que queria que fosse de George, que é o irmão dele. Tá. Mas nada foi registrado, nem em relação à casa, nem em relação ao prédio comercial. Mas quando ela faleceu em 2015, todo mundo respeitou a vontade dela. Olha, Não, ela disse que isso ia ser de George, então tem que ser de George. Pronto. que bom. Não foi. E o George era o irmão dele. E a casa que era dele, não tinha documento assim passado, nada, foi dele. Foi dele. E, Que coisa boa. foi, todo mundo respeitou. Foi bem bonito mesmo. É muito bonito. Infelizmente, isso acontece Pouquíssimo, pouquíssimo. né? Pouquíssimas famílias. Em pouquíssimas famílias há esse respeito. Pelo contrário, há uma briga, há conflitos intensos, conflitos que geram mágoas, que destroem relações familiares, inclusive. Por causa de valores, muitas vezes são valores pequenos, deixados. Outras famílias sofrem com dívidas, por exemplo, deixados pelo ente que faleceu, sem saber como vão gerir aquelas dívidas. Como é que vai ser daqui para frente? Eu sou responsável por aquela dívida? Sim ou não, né? Sim ou não? Tudo isso vem acoplado ao sofrimento do luto, né? Então, é um momento muito delicado. Às vezes a gente não pode nem sofrer o luto, a gente tem que cuidar de dívida, por exemplo. Exato. Agora, não sei se você lembra o que causou esse convite para Vossa Senhoria estar aqui hoje. Foi um pitch que você fez lá no BNI, Sim. 6h30 da manhã. Tá lá, Thalita falando sobre um assunto que me interessou muito. Eu falei, olha, vamos falar sobre isso. Ativos digitais, A famosa herança a digital. famosa herança digital. Como é que a realidade de uma advogada de família e sucessões chega a esse tema de ativos digitais? A nossa sociedade, ela não para, não é, Rômulo? Então, a gente está sempre em transformação. E em decorrência dessa transformação vivida na sociedade, a gente também precisa que o direito esteja em transformação para atingir essas novidades, vamos falar assim, que a sociedade nos traz. Então, diante dessa digitalização que a gente está vivendo, do ambiente virtual, a gente começou a lidar com os ativos digitais. Quando uma pessoa falece, o que é que acontece com a conta dela do YouTube, com a conta do Instagram? E se essa conta for rentável, traz recursos financeiros, como é que a gente vai liberar esses recursos? E o futuro dessa conta? Como é que vai ser? Vai se acabar com o falecimento do seu titular? Vamos para o mercado financeiro?
Os ativos financeiros, as criptomoedas. Como é que a gente vai lidar? São bens que são quase, tecnicamente não é correto o que eu vou falar, mas são bens que são quase materiais, são impalpáveis, a gente não consegue pegar, É né? intangível. Eles são intangíveis. Então, como é que nós vamos lidar, aplicar o direito na sucessão desses bens? A gente não pode negar a existência deles. Então, como é que nós vamos atingir? E aí vem surgindo o Instituto da Herança Digital. Ele ainda não está regulamentado na legislação, como deveria, porque acaba que o processo legislativo é um processo mais demorado. Mas a gente tem a aplicação das regras de sucessão a esses bens, a esses ativos digitais. Como se dá essa sucessão? Muito se conversa sobre planejamento para eles. Quando não se dar o planejamento, a única via que a gente tem de alcance é a judicial, através de autorizações expressas para levantamento, para manipulação de contas. Mas o que muito se prega hoje como mecanismos efetivos é o planejamento sucessório para os ativos digitais. Entendi, perfeito. Assim, não existe uma norma, Não, ainda não. mas planejar é o melhor remédio hoje. Hoje sim. Porque, por exemplo, o caso que teve aqui no Brasil, uma senhora, a filha dela tinha uma conta no Facebook. Essa conta ela nem era monetizada, mas a filha utilizava como uma espécie de um álbum de memórias, um álbum digital, onde ela conseguia colecionar seus melhores momentos. Quando essa filha faleceu, perceba o valor que passou a ter para essa senhora essa conta no Facebook. Era um valor imensurável financeiramente falando. É um valor afetivo. Então, como é que essa senhora iria, diante da comunicação do falecimento da filha, ter acesso à conta e manter a conta nas redes sociais? Que era essa a intenção dela. Manter como um álbum. E Ou até pior, imagina se o Facebook vai lá e exclui porque a menina faleceu. Como é que ela vai exato, recuperar? como é que ela vai recuperar? Então, ela precisou de uma autorização judicial expressa para que ela conseguisse manter a conta e tivesse acesso. Ela utiliza essa conta para promoção própria, para render uma forma de renda, um oferimento de renda? Não. Ela alimenta essa conta? Também não. Com novas fotos, mas é apenas um álbum que ela tem da filha e que esse apenas vale muito para ela. Vale, imagina. Talvez eu acho que é tudo que ela tem. Talvez É seja só o tudo que que ela ela tem. tem. Exatamente. Exatamente. Então, nós temos vários casos, por exemplo, casos de empresas, de empresários, como a Apple. A Apple é uma empresa internacionalmente reconhecida, com inúmeras patentes registradas, Sim. com uma estrutura societária complexa, que a gente precisa ter um planejamento sucessório para os ativos digitais dos sócios da Apple. Isso vai facilitar a sucessão e continuidade das atividades da Apple. Isso é Entende? tão complexo. É tão complexo. É Eu fico muito imaginando complexo. aqui. É muito complexo. Porque eu fico imaginando o seguinte. E isso eu acho que talvez seja até uma conversa que muita gente precisa ter, sabe, Thalita? Que inclusive profissionais, contadores, advogados não têm essa noção. Eu estava conversando outro dia com um colega contador e ele com o João Anderson. E eu falei assim, ele estava falando sobre uma cliente que ela mora no exterior e Sim, ela tem 2 filhos e ela tem muitos bens aqui no Brasil, muito. sim. E ela queria proteger de alguma forma porque disse que tinha certeza que tinha lá um dos 2 filhos que ela não sabia, na verdade, ela tem uma incerteza, ela não sabia se
eles iriam saber administrar. Mas aí a gente sabe que ela deve ter escondido alguma coisa, né? Algum filho pródigo deve ter nessa história. Uhum. E aí eu pensei o seguinte, na hora veio na cabeça, João Anderson, tem algum filho aí com personalidade divergente, o famoso gastador, o bom vividor. E aí deve ser isso. Então ela não tá sabendo fazer. Então quando você tem bens pessoais e você depende do seu planejamento para ter uma herança, é muito na esfera pessoal ainda. Se a pessoa gastar e torrar tudo, quem vai sofrer as consequências é ela. Mas se aí parte desses bens aí, como você falou, ações da Apple, né? É uma empresa multibilionária, aí a conversa muda. Você tem um conselho, você depende de algumas coisas aí. Tem muita gente que depende de você. O que está em jogo é muito mais alto, né? Sim, com certeza. E perceba que o que está em jogo não é só seu. Se a gente for para dentro de uma estrutura societária, muitas vezes a sua ação ela vai impactar diretamente na vida dos seus sócios. Então, como é que a gente blinda os sócios de impactos negativos? Se a gente trouxer para a realidade de Natal, onde nós temos empresas de pequeno e médio porte, e empresas muito de perfil familiar, uma grande preocupação que emerge dentre os sócios é em casos de separação. São dois sócios casados, vem a separação de um deles, ou vem a separação de um deles e houve a separação, houve a divisão, a partilha como deve ser, e esse que estava separado começa a viver em união estável com outra pessoa. Se essa pessoa falecer, como é que vai se dar a continuidade? Ou então, muitas vezes, ele permaneceu casado, mas ninguém da família seguiu a atividade empreendedora. Acontece muito. Ou ninguém tem interesse em seguir. Vai fechar a empresa? Vai fechar a empresa? O outro sócio vai ter condições de comprar a parte do sócio quando ele falecer? Do segundo sócio? Hoje em dia existe seguro para isso, né? Para Existe. sócio. Inclusive faz parte dentro do planejamento sucessório. Quando uma empresa ou uma pessoa física me procura para fazer um planejamento sucessório, que essa pessoa ela tem uma empresa, a gente busca ter essa visão 360 graus e trazendo como ferramenta do planejamento os seguros. Tanto o seguro pessoa física quanto o seguro de sucessão empresarial, que é importante também trazer esse conforto e essa segurança para a empresa. Eu posso ter um seguro para mim que vai proteger a minha família e posso ter um seguro para mim que vai proteger o meu sócio da minha empresa. Isso, E a empresa deve arcar com esse seguro aí tranquilamente, isso, desde que eu assine a apólice, autorizando. isso, exatamente. Interessante. É bem interessante, é um produto bem interessante para os empresários. Voltando para a questão ainda dentro da parte de digital, né? Sim, Maternidade Reborn.gabi tem 340 mil seguidores no Instagram. A gente sabe que aquela briga do bebê reborn, na verdade, era uma conta do Instagram milionária sim, que tinha alguns milhões de seguidores, não é o caso da Gabi, mas eu trouxe ela porque não tem BO. sim. Que as sócias se separaram de casamento, eram casadas e mãe de bebê reborn. E elas se separaram, só que a conta ela rendia milhões, era tipo assim, 400 mil por mês, 600 mil por mês, em contratos publicitários. Então era um negócio. E aí, como é que fica? Aí nós vamos conversar sobre várias soluções que podem ser dadas, certo? Uma solução que vai depender muito de como se deu a separação, qual foi o motivo, como é que estão as sócias, é a continuidade da atividade empresarial, da conta enquanto uma empresa, onde elas vão ser sócias e vai haver a partilha do faturamento, do lucro, elas vão continuar tendo aquela renda. É encarar isso como uma empresa, né? Como empresa, é um profissional. Uma outra forma de solucionar é haver a partilha.
é quem vai ficar realmente responsável como administradora daquele perfil e quem ficou vai indenizar a outra parte? Pode ser, através de alimentos compensatórios. Isso é possível. Por exemplo. Por exemplo, nós somos casados e temos um perfil que nos rende 100 mil por ano. Não, por mês. 100 mil por mês. Nos separamos. Quem vai ficar responsável por esse perfil é você, Rômulo. Eu não tenho perfil nenhum para seguir. Então, qual é o acordo que a gente pode firmar? A gente pode firmar que, durante o prazo de 12 meses, você, Rômulo, vai me passar, a título de compensação, 50% do que você auferir com o perfil. E após finalizar esses 2 meses, o perfil será unicamente seu. Você quem irá suportar tanto os gastos advindos do perfil, como a renda. Como se tivesse Advinda. comprado a sua parte. É como se tivesse comprado, exatamente. Parcelado ali. Aí, comprado de forma parcelada. Se você tiver o valor integral para me passar, não, vamos dizer que esse perfil, vamos fazer uma cotação aqui, esse perfil vale 200 mil reais. Thalita, eu tenho 100 mil na minha conta e eu prefiro lhe passar os 100 mil para eu comprar esse perfil e ficar só para mim. Encerrou a conversa. Isso acontece até hoje já. Já acontece hoje. Pessoas que vendem Já. perfis de Instagram. Já sim. A gente consegue transformar aquele perfil em um valor nominal e a partir daquele valor nominal a gente vai executar uma partilha. Seja uma partilha meio a meio, seja uma partilha proporcional, seja para pagamento imediato, para pagamento parcelado. A gente consegue trazer esse tipo de solução para o litígio, para a separação. Literalmente vai se depender muito de caso a caso. E se por um acaso eles estiverem num conflito enorme que a gente não consegue dirimir, eles não conseguem se entender de maneira nenhuma. Como é que a gente procede ali por diante? Primeiro a gente tem que estar no ambiente judicial, em caso de grandes litígios. Dentro do ambiente judicial, a gente vai buscar meios para auferir o valor nominal daquele bem que a gente está disputando. Esses meios podem ser através de uma perícia, por exemplo. Chegando ao valor daquele bem, a gente vai partilhar conforme for a regra do regime que vocês optaram no momento do casamento. Se a regra foi do regime de comunhão parcial, por exemplo, 50% vai ser seu, 50% do seu cônjuge. Ai, não estou satisfeito com isso. Vocês têm a possibilidade de fazer um acordo. Não fizeram, a gente vai para a aplicação objetiva da lei. Um pouco mais Certo. pragmático, né? Exatamente. No direito de família e sucessões, a gente, na verdade, no ordenamento jurídico como um todo, hoje existe um movimento muito interessante em prol do acordo, da busca de soluções mais amigáveis, menos conflituosas. Mas no momento em que a gente não consegue essa aplicação, a gente vai para a aplicação legal, uma aplicação pragmática e mais objetiva. Às vezes as pessoas não ficam satisfeitas, mas elas também não quiseram abrir o caminho do consenso. Então, não existe o que a gente fazer. Eu achei interessante que você falou sobre essa questão de trazer o bem ou ativo a um valor nominal Sim, em caso de litígio. sim. Mas aí, se a gente for passar para um outro cenário, um cenário de planejamento, Sim. um perfil com 500 mil seguidores no Instagram, ele é patrimônio? Ele é patrimônio. Ele pode ser avaliado e colocado no meu balanço, por exemplo? No seu balanço para fins tributários? Seu balanço patrimonial? Ou você quer um balanço meramente para planejamento sucessório? Se você fosse para um balanço, ele iria para o ativo.
ele não vai para o resultado de lucros, ele não reduz imposto. A não ser que eu Sim, tenha comprado. sim, Aí ele é uma despesa que pode reduzir sim, lucro. exato. Mas ele como um ativo patrimonial. Porque se eu tenho um inventário, o que é isso? São bens, né? Com valores nominais, são valores Sim, históricos, pelo menos. sim, Ou sim, valores de avaliação de mercado. sim, Enfim, tem algum parâmetro ali. isso. Mas uma conta com 500 mil seguidores, ela pode ser avaliada para inventário, ou para balanço, ou para algum Pode. critério? Pode ser avaliada através de perícias oficiais. É mesmo. Que Hum, incrível. pode sim. E como é que faz isso? Se a pessoa hoje ela tem uma conta, o médico hoje, tem médicos aqui em Natal que tem 200 mil seguidores, viu? Ele tem uma conta hoje com alguns milhares de seguidores e ele quer trazer isso para uma avaliação, tipo para ter equity mesmo na empresa, para vender mais caro o seu produto, ou sua palestra, ou suas cotas de sociedade, não sei. Sim. Ter mais equity, por exemplo. Como é que ele traria para. Como é que ele faz isso? Como é que ele faz? Fora o passo um, que é procurar você. Pronto, vamos lá. A gente vai em busca de profissionais que fazem essa avaliação. Aqui em Natal, por exemplo, nós não temos empresas que trabalhem com essas avaliações. Eu trabalhei já com empresas de São Paulo. Aqui, até eu fiz uma busca recente. Só ter isso no Brasil já é muita coisa, viu? É, exatamente. Dentro de um planejamento sucessório, vamos falar assim, como é que a gente traz essas contas como ativos? A gente não traz ela como um ativo financeiro. A gente traz como um ativo patrimonial que a gente está buscando a continuidade. Então, dentro de um planejamento sucessório, a gente não trabalha uma partilha desse ativo. A gente trabalha a continuidade desse ativo. E a partilha, ela só advém se a decisão do seu titular seja de encerramento do ativo, com o falecimento. Não quero dar continuidade, então eu vou encerrar. Com o meu falecimento, aqui vai ser encerrado Ou vender. ou vendido. Nesse momento, no momento em que ele falecer, que a gente for abrir o planejamento sucessório para fazer a execução, a opção foi vender, então a gente vai buscar uma empresa capacitada para a devida avaliação para a gente oferecer para o mercado. A opção foi extinguir, então vai ser seguido todo o procedimento de extensão daquela conta e caso ela seja remunerada, o levantamento dos ativos que renderam até o momento da extinção. Se for dar continuidade, lá no planejamento sucessório, vai ter a indicação de quem vai ser responsável por gerir aquela conta dali por diante. E quem é que vai gerir, inclusive, os recursos advindos daquela conta. Certo? Perfeitamente. Eu fico imaginando também, assim, um exemplo, por exemplo, de Preta Gil, que faleceu recentemente, né? Teve também Paulo Gustavo, O grandes Gugu, artistas, né? o Gugu. Gugu Liberato. O Gugu Liberato, ele faleceu, ele não teve preparação para o falecimento, foi uma fatalidade, foi um acidente. Sim, correto. E como é que a família conduziu a sua sucessão? Porque veja, o Gugu ele não deixou somente um patrimônio físico em imóveis. Ele deixou contas digitais, ele deixou patentes que rendem dinheiro para ele. Rendiam para ele, rendem hoje para a família. Como foi que se deu todo esse preparo? Houve um planejamento sucessório antes do falecimento dele? Pelo que a gente acompanha nas mídias, se houve esse planejamento, ele não foi um planejamento muito completo, porque houve abertura para discussões. E a gente vê discussões aparecendo sempre, né, nas redes sociais, a respeito dessa herança do Gugu.
Então, muitos questionamentos acabam vindo à tona. Eu imaginei que a resposta teria alguma relação com essa questão de marcas e patentes, porque são ativos intangíveis, né? Você tem uma Isso, marca que é um símbolo, às vezes é um slogan, é um nome registrado, isso, e é só um nome, mas no seu balanço ele conta como um exato. ativo patrimonial. É intangível, assim como uma criptomoeda, como uma Hum. conta do Instagram, né? Agora, no caso, quando um influenciador ele tem contratos ativos de publicidade com terceiros e ele vem a falecer, o que acontece com esses contratos? Geralmente, Rômulo, nesses contratos, existem cláusulas de extinção com o falecimento, Ah, perfeito. tendo em vista que geralmente essas publicidades elas são bem personalizadas, né? Elas Ah, são muito perfeito. vinculadas A à persona. persona, à figura do Exato, influenciador. perfeito, é verdade. Quem contrata Carlinhos Maia, ele quer que seja Carlinhos Carlos Maia. Maia. Ele não Ele quer não que quer que seja seja o herdeiro daquela conta, né? não, Ele quer Carlinhos Maia. exatamente, exatamente. Exatamente. Então, nessa parte da publicidade, geralmente a gente tem um contrato que Sabe outra respalda. coisa? O YouTube, ele paga uma monetização, hoje também o TikTok, por vídeo. Quando você tem um vídeo lá no YouTube que você assiste, aí em dado momento ele lança um comercial para você assistir. Uhum, Então, o cara que criou aquele conteúdo, ele ganha um valor em cima daquele comercial que você assistiu. No caso, o criador do conteúdo ganha uma parcela do comercial que foi lançado ali. E o TikTok hoje ele faz igual. perfeito. Primeira regra, ele precisa ser um conteúdo autoral. Certo. Eu não posso pegar um clipe de alguém de música, colocar ali, ele vai reconhecer que é uma música de alguém e não vai pagar nada, não vai pagar nenhum recurso. Uhum. Provavelmente ele vai tirar do ar o conteúdo por não ser autoral. O que acontece quando, ou como é que ela lida com conteúdos autorais postados na rede? E a gente está falando no cenário pós-morte. Quando vamos falar primeiro no cenário em vida. Quando alguém utiliza-se de um conteúdo que foi produzido por você, Rômulo, ele está infringindo o seu direito autoral, correto? Correto. Você tem mecanismos para cobrar dessa pessoa que se utilizou do seu direito autoral, da sua, da sua autoridade, para que ele lhe indenize. Ele retire aquele conteúdo do ar e ele lhe indenize por ter usurpado o seu direito, vamos falar assim. Não é assim que a gente faz em vida? Em morte a gente pode fazer do mesmo jeito. Sendo que o direito que hoje em vida é do Rômulo, após o seu falecimento será dos seus herdeiros. Os seus herdeiros podem chegar àquele produtor que está se utilizando de um conteúdo que foi produzido por você e exigir que ele retire do ar, exigir uma indenização por aquele uso indevido. Esse direito ele perpassa para os seus sucessores. Ou no caso do YouTube, por exemplo, eles vão exigir que seja deles a conta, provavelmente. E aí essa verba que remunera o conteúdo vai para o herdeiro. Vai pro herdeiro. Vai Porque pro se eu em herdeiro. vida, por exemplo, optei por postar esse conteúdo no YouTube, então eu que escolhi que ia postar lá, meio que ele não tá usando indevidamente. Sim, Ele tá pagando sim, para usar e eu tô aceitando, né? sim. Eu acordei Uhum. com essa forma, né, de negócio. E aí, Isso, no caso, vai para o herdeiro isso. isso. É só importante ficar atento, por exemplo, eu não sei se o YouTube, no momento em que você assina algum termo, algum contrato com o YouTube, se tem alguma cláusula de previsão que vai passar automaticamente para o seu sucessor. Ah, Ou, isso vira pergunta para você de volta, hein? ou se o YouTube, ou se lá, quando você cadastra a sua conta, se você já tem como cadastrar um sucessor. Ah, No hoje eu tô Facebook perigoso hoje. existe Eu tô essa perigoso hoje. possibilidade. No Instagram tem, no Instagram YouTube eu tem. já vi. Eu não fiz a configuração, mas eu já vi. Já viu? Fica tipo lá, configurações, aí, segurança, lá dentro, mas tem como deixar uma outra conta para assumir a sua.
É, mas eu vim. Provavelmente a verba. Mas eu vim perigoso hoje, eu vou tocar a bola pra você de volta. Supondo que eu não usei esse mecanismo. Eu não usei esse mecanismo, não coloquei lá Então, como é que a gente vai suceder, A né? pessoa faleceu, como é que o familiar, o herdeiro faz pra requerer? Busca primeiro um advogado para que esse advogado ingresse judicialmente com a ação de inventário. Nessa ação de inventário, vai haver a nomeação do espólio daquela pessoa que faleceu, ou também de um inventariante que vai ser o representante daquele espólio, e você pede naquela ação de inventário que seja expressa uma autorização para que você se inscreva, apresente junto à rede social, se inscreva no perfil e passe a representar como sucessor aquela pessoa que faleceu, né? Aquele produtor de conteúdo. É parecido com quando você faz isso no banco, né? Isso. A pessoa falece, deixa uma renda no banco, você se inscreve, aí uma hora quando sai a autorização, você vai lá no banco e você faz o saque. Olha, essa conta agora pertence a mim. Porque com o banco, como é que funciona, na verdade? Por exemplo, uma pessoa, o seu pai faleceu, ele deixou ativos no banco. Para que você tenha acesso àqueles ativos do banco que estão hoje depositados, vinculados ao CPF do seu pai, você vai ter que entrar com um procedimento de inventário, que esse procedimento ele pode ser judicial, como pode ser extrajudicial no cartório, certo? E ao final você vai ter um alvará, vamos falar assim, pode ser um alvará judicial, pode ser a escritura pública do inventário extrajudicial. É um documento hábil que você vai apresentar ao banco, que vai lhe dar autoridade para você retirar aquele valor da conta do seu pai. Não é que a conta do seu pai vai passar a ser sua, Entendi. mas você vai resgatar aquele valor. Certo? Você tem autorização expressa para resgate do valor que tem na conta vinculada ao CPF X em razão do falecimento do titular da conta. Perfeito. E agora imagina aí, a pessoa vai lá, entra na tua conta do Instagram, que tu faleceu, ou do Facebook, vai ter o teu direct lá. Eu acho que já entra em violação de privacidade, né? Isso entra junto dos ativos? Muitas vezes, sim, vai depender muito de quem seja Eu a acho. pessoa. É por esse motivo, inclusive, que as redes sociais elas têm trabalhado muito quanto à segurança de dados para que você inscreva um sucessor. Eu acredito, eu já vi isso em algum lugar, viu, Thalita? E a gente vai ficar com o dever de casa pra pesquisar isso direitinho, mas pra confirmar. Mas eu tenho quase certeza que eu já vi isso em algum lugar do YouTube, que mesmo quando você deliberadamente cadastra um sucessor, a rede social ela não libera o seu direct pra aquela pessoa. Vamos ficar como dever de casa, É. que eu acho extremamente justo. Ela Não libera a liberar. privacidade. Ela libera a privacidade. Ela segura a Ela privacidade. vai segurar, ela vai proteger. Ela protege. Aí eu fico pensando em casos de prova. Ah, mas será que ele conversou? No caso, quando acontece em caso de morte, tem caso de feminicídio, tem caso de pedofilia, que aí o pai quer saber se teve uma Pronto, conversa. nesses casos, Rômulo, nós temos um bem maior a ser protegido. A privacidade, ele é um direito, inclusive, respaldado na nossa Constituição Federal. Sendo que quando a gente tem um embate de direitos, um embate de bens, a gente vai eleger qual é o mais relevante. Uma hierarquia. Uma hierarquia, uma espécie de uma hierarquia. A gente vai eleger qual vai ser o mais relevante. Qual é o que está protegendo o bem maior? Que A o bem vida. maior, a vida, a integridade física. Certo? Casos como esses que você citou, são casos que autorizam a gente violar o direito da privacidade em Pra manter a prol vida. Pra da garantir vida, a integridade ali. da integridade. Entendeu? A gente relativa um direito, que nesse caso oposto é o direito da privacidade,
pra É gente melhor a gente proteger. descobrir, né? Descobrir o direct dela, ver quem foi, pra Sim, protegê-la. principalmente se a gente estiver lidando com casos de feminicídio, que a gente tem uma vítima mais vulnerável, que é a mulher. Em caso de pedofilia, nós estamos em defesa do melhor interesse de uma criança. Sim, Então, esse é um bem de relevância. Esse é o bem que deve ser protegido, é verdade. certo? A gente precisa fazer sempre essa relativação dos direitos. Você Faz concorda? sentido. Por isso que é bom conversar contigo, porque assim, tem muita pergunta que, por mais que ela seja muito técnica específica inerente à rede social, mas o que prevalece é o direito, né? Sim, É a lei, né? Então a lei sim, ela está sobre. Se a sim, rede ela faz algo diferente, ela tá errada, né? sim. E a gente consegue provocar isso judicialmente, proteger seu bem judicialmente. Garantir o direito, né? E isso, o acesso que você trouxe ao direct, ele é muito parecido também às ligações telefônicas que a gente tanto escuta falar. Eu tava comparando com carta de correio na minha Pronto, cabeça, que é que você não pode abrir carta de correio. você não pode abrir, É crime, né? mas é violação de privacidade. Mas se a gente traz naquela carta algum indício que aponte a causa da morte da pessoa, Um que tenha assassinato. relação de um assassinato, a gente não consegue a quebra de sigilo? Consegue. É o mesmo caso. As ligações telefônicas, a gente pode ter nossas ligações monitoradas? Eu acho que não. Não. Mas todo mundo tem. Mas quando se cogita a possibilidade de um cometimento de crime, a polícia não consegue? Através de autorização judicial para isso? É o mesmo caso. É o mesmo princípio aplicado. Entendi. Então é possível até talvez pós-morte, né? Sim, Com autorização judicial conseguir um histórico ali de mensagem, né? sim, com certeza. Com O que certeza. acontece quando. E o que acontece quando a pessoa falece, por exemplo, e ninguém tem a senha? Assim, eu acho que se alguém falecesse, tipo, meu esposo hoje, eu acho que eu ia querer tirar a rede dele do ar. Não sei. Talvez eu pense isso hoje, mas depois eu posso pensar igual o seu caso ali, a vozinha, que queria ver as fotos Queria da manter neta, o álbum. o álbum da neta, né? É, exatamente. Existe, em um primeiro momento, se há uma comunicação direta com aquela rede social, a comunicação do falecimento, se o intuito for retirar do ar, a gente encaminha toda a documentação que ateste o falecimento, a documentação que ateste a sua legitimidade de estar pedindo a exclusão da conta, e se aguarda que a rede social ela tome as medidas cabíveis. Quando não são tomadas essas medidas cabíveis dentro de um prazo razoável, aí assim a gente procura a justiça. Mas eu nunca, nunca me chegou casos das redes terem se negado à exclusão da conta em razão do falecimento, não. Encaminha-se para uma gestão da rede todas as informações da conta, documentos que atestam o falecimento. É a famosa pegada digital. É muito estranho você. O Instagram eu tava vendo aqui, ele tem até uma opção que você pode enviar a certidão de óbito e ele transforma a conta em um memorial. Ela não posta mais nada, mas ela vai ficar ativa indefinidamente e as fotos vão estar lá como um álbum. O Instagram já tem essa função. Já é uma atualização do Instagram Já tem essa função aqui. dessa função. É estranho, porque eu também acho que alguém deve ter o direito de querer apagar, né? Não Até ter um hoje memorial. se É fala uma opção, assim. sim. É uma opção, se opta por isso. Dentro desse desejo de apagar, hoje se fala muito do direito do esquecimento. O que é isso? O que é o direito ao esquecimento, né? Muitas pessoas, o direito do esquecimento, ele pode ser instado em várias situações. Uma é no luto. Eu quero ultrapassar aquele luto e ficar vendo imagens me dói, me causa danos. Então, o meu direito ao esquecimento, ele está sendo violado. Eu estou buscando
esquecer aquela pessoa como uma forma de ultrapassar o luto. Aqui eu não estou entrando no viés se isso é correto, se não é, psicologicamente Se falando, é até saudável, porque né? se é saudável, até porque não é meu campo, né? Não sou profissional dessa área. Mas tem pessoas que buscam esse esquecimento de memórias. E tem outras pessoas, por exemplo, a Suzane Rustoff. Ela recentemente buscou a validação do direito dela de esquecimento para que não viesse ao público a série da Amazon, se eu não estou enganada, que traz detalhes do crime que ela cometeu. Ela não. Por exemplo, o assunto, o crime que ela cometeu não estava mais na boca do povo brasileiro. Já faz muitos anos. Mas com a série da Amazon, houve uma rediscussão acerca de tudo que aconteceu dentro da Tremembé, né? Da cadeia. Então, é A série tem recente. até a série Tem a Tremembé. Tremembé, né? É Que é essa da série. Amazon, é essa série. Então, ela entrou com uma ação contra a produção da série, alegando o direito dela de esquecimento. Provavelmente porque ela não ia ganhar nada. Possivelmente. Porque eu soube que. Eu assisti essa série. Eu Sim. ouvi, eu li que eles não têm direito a nada. E eu acho que, até porque, se eu não estou enganada, essa série ela foi produzida com base no livro Tremembé. E não houve a participação deles de nenhum dos casos que foram relatados. São assim, dezenas de casos, né? É, Na verdade, a história porque é o o comportamento lá foco dentro, lá né? dentro, porque o foco é a penitenciária, né? E eles acabaram trazendo personagens Tu ícones viu a ali. série? Eu vi um pouco só. Porque é uma série que, venhamos e convenhamos, não é bom para ter criança por perto. Aí quando a não. mãe consegue um espaço sem ter uma criança por perto, a mãe faz o quê? Dorme, porque tá tão Tá cansada tão cansada. que eu assisto 5 minutos e adormeço. Que a crossfiteira aposentada dorme. Que é a aposentadoria. Faz valer a aposentadoria. Mas eu achei assim surreal e muito mais por ser reflexo da realidade. Em que sentido? O Estado, ele conseguiu ter essa brilhante ideia. Eu vou dizer, ou melhor, ter essa solução, Sim. solucionar dessa forma, que é colocar todos os psicopatas num lugar só, Os famosos. os famosos, né? Que acabaram ficando famosos também, porque tem outros Uhum. que não são famosos, viu? Você vê na Uhum. série que, inclusive, o cara que escreveu o livro, ele não tinha fama, né? O cara que ele convive, ele é um presidiário, convive com todos os psicopatas ali, e ele era jornalista, eu acho, Sim. de formação e de atuação, Uhum. e ele escrevia um diário, que era essas histórias, né? Ele ia escrevendo, 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 só que ele escrevia da perspectiva de um criminoso. Ele era tão Sim. psicopata que ele era amigo de você para Para captar a sua colher minha história e ficar informação. famoso. E Sim. ele não excluiu nada da história. Ele disse assim, vai nua e crua. Tipo assim, até nisso teve uma psicopatia, né? Então Sim. foi proposital, a escritura foi proposta, já fez pensando. Em ficar famoso com isso. 200 histórias ele escreveu. Nossa, e a série ela retrata? Não, ela retrata só uma amostragem, né? Porque vai ter a segunda temporada, depois vai ter a terceira, depois vai ter a Ah, quarta. tá. Sim, Então, verdade, é uma série. quando meu esposo falou assim, ele que me contou isso, ele falou assim, vai ter a segunda temporada. Aí eu falei, como? Porque a história não evoluiu tanto. Porque assim, eu assisti, acho que são poucos episódios. Então, muito rápido ela acaba no que a gente tem hoje, que é Suzanne von Ah, Richthofen indo pra faculdade, aí ela vai pra igreja, e tipo assim, talvez ela esteja ainda aí, hoje, nesse processo. Aí eu falo assim, mas vai contar o que dela se ela não viveu ainda? Como é que eles vão romantizar um final que não aconteceu? Aí eles, não vai ter mais ela. Eles vão contar a história vão outros. dos outros presidiários, Porque eu dos acho que, outros. né, essa de agora é a Suzane, aí tem os Nardones, né? Não, tem vários. Tem dos Nardones, aí tem. Gente, tem muita gente. Tem aquela que matou o cara da Yoki, Sim, é Elisa Elisa Matsunaga. Samudio Matsunaga. Matsunaga. Isso, aí tem isso, Elisa Matsunaga. Aí tem vários, vários. Uma que matou o vizinho, que
Assim, eu vou dizer pra você que mais de 50% não são casos famosos, que estão na série. Tem essa que matou o vizinho, que era uma adolescente, e ela sequestra ele pra pedir o resgate. Que eu acho E que essa é até quem que namorou a Suzane, eu acho. isso. Aí, quando chega lá, o menino vê ela. Aí ela não vai, ela diz, eu não posso mais liberar ele porque ele me viu. Sim. Aí ela vai e mata, né? Assim, tem vários casos que são que acaba, no caso dela, ela ficou famosa por causa de Suzane, né? Tem muitos casos assim. A amiga de Suzane que ela vai casar e aí convida a Suzane pra ser madrinha dela, enfim. Nossa. E aí ela tá na série também, ela também é uma criminosa que tava lá no, no período. E aí é isso, eu acho que a gente conseguiu cobrir muita coisa hoje. Eu queria falar mais alguns assuntos sobre testamento digital, não sei nem se isso existe. Existe isso. Seria uma ferramenta do planejamento. Mas é um testamento normal, Um né? testamento normal. Mas a gente Que a pode. gente iria tratar de um conteúdo digital nele. Olha, eu acho que vira nome de produto, viu? Olha. Testamento digital vira nome de produto. Vira assim. Patrimônio digital, testamento digital, isso aí tudo vira nome de produto. Com regulamentos que já existem hoje, né? Sim. A gente precisa ter uma Nós conversa não temos comercial aí. Vamos. Vamos fazer dinheiro, amigo. Vamos fazer dinheiro, vamos fazer história também, né? Também. Trazer as boas práticas para quem quer se proteger, proteger o patrimônio, proteger a família. Sempre muito importante. A gente, infelizmente, aqui a gente não tem essa cultura de proteção, do planejamento. A gente tem muito uma ideia de que planejar, principalmente a sucessão, é dizer, menino, você já quer que eu morra? Ou você já quer prever minha morte? Quando não. Quando deveria ser o pai que deveria querer fazer isso, não o Isso, filho. exato. Chamar o filho É e uma dizer, olha, proteção. eu sou finito. Exato. E eu quero lhe proteger. É uma prova de amor, gente, do pai com o Sensacional. filho. Sensacional, cara. Sensacional. A gente passa, quem é pai, quem é mãe, passa a vida inteira planejando a vida do filho, como é que você pode dar o seu melhor para o filho. O planejamento sucessório é só mais uma ação nesse sentido. É importante que seja encarado assim. E não como muitos dizem, você já está querendo prever minha morte. Não. Através do planejamento sucessório, muitas famílias vivem, além do sofrimento do luto, o problema de renda após o falecimento do provedor. Ele era um provedor na família. Com o falecimento, todos os bens ficam bloqueados, inclusive contas bancárias. Como é que você vai, aquela família que dependia daquele provedor, ele vai se sustentar dali por diante? Quando a gente depende de um processamento de um inventário, numa perspectiva mais rápida possível, eu dou para aquela família um cenário positivo dentro de 45 dias, 60 dias. Nossa, é muito rápido. A execução é rápida. Mais rápida, mais positiva. Quando a gente faz um planejamento bem feito, a gente consegue trazer alguns bens para uma liquidez imediata, que a gente ainda ganha esse prazo. Mas se a gente for depender do judiciário, da tramitação de um inventário judicial, 10 anos. infelizmente Bote aí, o 10 nosso tempo não é o tempo, porque é um procedimento já naturalmente demorado. A gente nem pode culpar muito o judiciário também. Foi a pessoa que não se planejou, né? É, exatamente. E aquela família acaba suportando, além da dor do luto, a privação patrimonial durante esse período. A gente tá perto de encerrar, mas eu queria fazer só mais uma pergunta. Não sei se você vai conseguir responder, mas eu acredito que o direito ele deve ter algum elemento, algum fenômeno, não sei. Quando a gente fala, por exemplo, de uma conta que tem alguns milhões de seguidores, uma conta verificada, que é aquela conta que você colocou o CPF ali, mandou um documentozinho para dizer que ela é sua. Se a gente registrar isso como
uma marca, por exemplo, registrei, tipo Juliette, ela registrou a marca que é o nome dela, que é o perfil dela do Instagram. Certo. E essa conta ela é invadida por um hacker. Ele pega a senha, hackeia a conta e, sei lá, muda o nome e faz o que ele quiser ali. É possível a gente acionar a justiça para recuperar essa conta? Sim, é possível. E responsabilizar a rede social por aquele ataque. É possível responsabilizar pelo prejuízo que ela gerou, por exemplo? É possível buscar essa responsabilização. A rede social, ela somente vai se isentar dessa responsabilização se ela comprovar que a culpa foi do hacker, foi a culpa de terceiros, Qual culpa foi sua que não protegeu a senha, por ou exemplo? foi minha. Exato. Que não protegi. Mas, em ela não conseguindo comprovar, ela será responsabilizada pelo risco da sua atividade. A responsabilidade inerente à atividade, ao serviço que ela oferta. Certo? Perfeito. É Então, o sim. mesmo caso de um banco. Quando a gente deposita o dinheiro no banco, a gente utilizou o cartão num caixa eletrônico e no outro dia a gente acordou com a nossa conta zerada. A responsabilidade é de quem? É do banco? Não sei, depende. Será que foi eu que deixei o cartão com a senha Exato. e alguém foi lá e E foi sacou? lá e sacou? Aí a culpa é minha. Exatamente. Será se foi alguma ação criminosa? Por exemplo, aquele equipamento chupa-cabra que foi Que clona colocado, que cartão. clona Aí é cartão, o bandido que é o culpado. sendo que o bandido ele colocou em qual caixa eletrônico? Foi Do dentro banco. de uma agência do banco? Será? Ou foi no mercadinho? Ou foi do mercadinho? Ou foi. É. Aí nós vamos procurar de quem é aquela responsabilidade por aquele golpe. Quem foi que falhou na segurança? Mas eu diria que de imediato, se fosse o caso do Instagram, eu queria a conta de volta. Sim, Aí isso aí vem depois. isso, Cobrar a conta. Aí é o exatamente. segundo passo. É o segundo passo. Imediato a gente recupera. Recupera, né? Recupera. Isso é uma boa notícia. Recupera. Eu tô tentando até me recordar uma influenciadora que passou recentemente que eu digo assim, dentro de um espectro de um ano, ela passou por esse problema. Eu não tô conseguindo me E foi recordar pela quem é o justiça. nome. Não. Ela estava em viagem com a família em Portugal. Quando chegou lá, ela tomou conhecimento que a conta dela havia sido clonada, Hackeada. hackeada do Instagram. Aí ela, de imediato, ela divulgou isso nas redes sociais e de imediato ela conseguiu uma empresa, se eu não estou enganada, no Amapá, Que recuperou a conta. que recuperou essa conta para ela dentro de 48 horas. E após ela, então, recuperou, ok, recuperou a segurança, ok. Após a chegada dela no Brasil, que ela procurou a equipe de advogados e ingressou judicialmente buscando reaver os prejuízos do período que a conta Olha ficou só. hackeada. Mas esse processo encontra-se em tramitação, inclusive em segredo de justiça, então a gente não consegue maiores informações sobre esse processo. Mas eu não estou conseguindo me lembrar com o nome da influenciadora, mas teve essa ação. É isso. Incrível. Thalita, muito obrigado por ter vindo aqui hoje trazer essa informação pra gente. Trazer tanta informação boa, né? A gente sabe que o meu público majoritariamente são médicos, alunos de medicina, alguns que são pacientes ali que seguem os médicos, mas muitos deles, assim, têm essa preocupação, ou deveria ter, de planejamento, a maioria tem, e principalmente hoje, que a gente vê essa questão de justiça, aliás, de rede social como um ativo que te dá realmente mais rentabilidade, né? Como um ativo mesmo, de patrimônio. Então, espero que renda muitos frutos, que o pessoal consiga tirar muito proveito. E a gente vai deixar aqui também na legenda do YouTube o teu contato. Eu sempre deixo também no Spotify o teu arroba lá, o pessoal seguir, tá? Certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito interessante a nossa conversa. Foi um prazer enorme
conhecer também o seu ambiente, conversar com você um pouquinho sobre esse mundo mais jurídico aplicado às redes sociais. Estou à disposição, qualquer dúvida, e foi realmente um prazer imenso, Rômulo. Prazer é nosso. Sempre que eu converso com a Thalita é uma aula, né? A gente já teve alguns 1 a 1 aí. Sempre que a gente conversa, eu aprendo alguma coisa. Ela faz um pitch sempre maravilhoso. Sempre ela ensina mais um pouquinho de como a gente consegue entender o negócio dela e se proteger também. E é isso, pessoal. Você que ficou aqui até agora, já passou da hora de você deixar o seu like, seja no YouTube, no Spotify. Para o carro um minutinho e dá o like. E se inscreve aqui também nesse canal. E é isso. Esse é o Blue Pro Podcast. Aqui a gente fala sobre medicina que humaniza histórias que conectam. Tchau!